Esta é uma palavra aonde Deus busca animar Josué. E por que é que Deus busca animar Josué? Josué, para quem conhece a história, já vinha caminhando com o antecessor dele, que era Moisés, por muitos anos. As coisas que Moisés fez foram maravilhosas demais. Quantos milagres não aconteceram pelas mãos de Moisés? Quantas coisas boas Moisés não fez? Moisés viu a Deus ou não viu a Deus? No relato bíblico, Moisés tinha intimidade com Deus. Deus conversava diretamente com Moisés. Imagine o seguinte relato: Moisés sobe um determinado monte e lá em cima algo se materializa vindo diretamente das mãos de Deus, as tábuas da lei, escrito por Deus, e Moisés desce com as tábuas escritas com a lei de Deus. Isso é algo maravilhoso demais, isso é algo complicado demais para compreendermos. Alguns sequer aceitam esse tipo de mistério. Pela vara de Moisés, muitos milagres aconteceram. E boa parte desses milagres, dessas obras maravilhosas, do maná que caía do céu, e muitas coisas que são extraordinárias demais para a nossa compreensão, Josué viu. Josué caminhou junto. Josué, nessa época, talvez fosse criança no início da caminhada, mas no final da caminhada, Josué já tinha ali os seus 50 anos de idade, quando tem essa revelação. Josué viu o Deus de Moisés, mas isso não livra Josué do medo, isso não livra Josué da insegurança, isso não livra Josué de acordar de manhã e falar assim: caramba, Moisés morreu e eu sou o número 2, será que eu vou dar conta? Será que eu vou dar conta de tocar a minha vida? Será que eu vou dar conta de liderar esse povo? Será que eu vou dar conta de cumprir com as minhas obrigações? Isso acontece conosco o tempo todo. Talvez o seu pai e a sua mãe sejam cristãos, talvez você seja amigo do pastor, talvez você tenha vários relatos e testemunhos de como Deus é bom na nossa vida, foi na vida dos nossos pais e tem sido na vida de várias pessoas, mas quantas vezes nós ficamos inseguros e pensamos: será que Deus vai ser bom para mim? Será que no meu caso, especificamente, Deus estará comigo? Não é incomum nós acordarmos de manhã e pensarmos: será que hoje eu vou conseguir matar o leão? A nossa vida é cheia de desafios, a nossa vida é cheia de leões para serem mortos. Isso acontece comigo, meus irmãos. Não é raro o dia que eu acordo, abro os olhos e só pela misericórdia de Deus falo: Deus, vem comigo, eu tenho mais um dia pela frente, eu tenho um leão para ser morto, eu tenho uma série de situações a serem resolvidas, e no meu caso especificamente, que sou profissional e também sou pastor, isso meio que dobra. Falo: Senhor, eu tenho uma pessoa que está esperando uma palavra do Senhor, está esperando uma visita minha, e eu tenho que chegar com uma palavra de Deus. E às vezes isso nos traz uma angústia, e às vezes nos traz um certo medo, às vezes nos traz uma insegurança. A vida nem sempre é fácil ser vivida, e mesmo Josué, tendo visto as maravilhas que Deus havia operado por intermédio de Moisés, ele estava num momento de insegurança, de intranquilidade e de medo. Como eu já disse aqui, e repito, o medo, ele tem uma característica muito peculiar. O medo nos paralisa. O medo nos paralisa. Uma pessoa com medo, ela perde a ação, seja a ação física, seja a ação conceitual. Se eu estou com medo, eu não corro, eu não consigo às vezes nem correr. Se eu estou com medo, eu não tomo uma decisão. O que devo fazer? Eu estou com medo, eu não decido, eu espero, eu deixo correr. O medo nos paralisa, o medo não nos deixa tomar decisão. E a palavra que vem para Josué nesse momento é a seguinte: Josué, não temas, não temas. Esta é uma palavra que Jesus Cristo repete muitas vezes no Evangelho. Não temas. A gente aqui lê no iniciozinho do Antigo Testamento, um livro de judeus, escrito para judeus, por judeus, e mostra Josué na sua crise existencial, tendo medo da sua existência.
e do que aconteceria ou deixaria de acontecer na sua vida. E de repente, passam-se milênios e a gente vê Jesus Cristo com uma nova concepção de vida, trazendo uma nova aliança, uma nova leitura, uma releitura sobre Deus e o relacionamento de Deus com o homem, mas ele traz a mesma mensagem: não temas. Essa é uma mensagem central. Eu fiquei muito feliz que hoje no Café com Deus, a Monize falou alguma coisa que me chamou a atenção, né? A Monize falou assim: olha, pastor, aqui no Café com Deus, eu ouvi uma vez uma frase que marcou muito a minha vida, e mudou a minha vida, e mudou a minha percepção existencial. Foi quando foi dito que se nós pegarmos o Evangelho, espremermos o Evangelho e formos tirar uma mensagem central de Jesus Cristo, a gente vai perceber que o que Jesus Cristo diz é o seguinte: tenha qualidade de vida, busque qualidade de vida. Deus tem para o homem qualidade na vida, é isso que Deus tem para nós, é bênção que Deus tem para nós, é alegria, é prosperidade e não desgraça. E quando Jesus diz o seguinte: olhe para os campos, como são lindos os lírios, olhe as aves que não plantam, não colhem, não guardam, não trabalham, não têm CDB, não têm aposentadoria e nunca passam fome, Deus dá a elas o alimento necessário de cada dia. Parece que esse raciocínio é simples demais, mas é proposital, é simples demais mesmo, porque com Deus a vida é simples demais. O próprio Salomão diz o seguinte, quando eu li isso na Bíblia, eu fiquei encantado de ler isso. Eu não me lembro agora, mas está em Eclesiastes, o seguinte versículo: a vida é simples, nós é que complicamos a vida. Eu falei: gente, isso está escrito na Bíblia, que às vezes a gente brinca e fala: não, a vida é simples, a gente que complica as coisas, né? A gente que complica as coisas. Isso é bíblico. Está lá, a vida é simples, nós é que complicamos as coisas, e complicamos demais, e queremos coisas demais, e dificultamos demais, e às vezes sonhamos demais, e às vezes temos medos à toa. Conhecedor dessa fragilidade do ser humano, Jesus Cristo fala muitas vezes: não temas, não temas, não temas. E Jesus repete essa frase à exaustão. Existem pelo menos 10 relatos no Novo Testamento onde Jesus chega e fala: não temas, nas mais diversas situações. E a última delas é quando ele aparece para os discípulos já ressurreto. Ele chega, depois de ter ensinado um monte de coisa sobre existência e vida, ele chega, e aí o pessoal faz igual o Scooby-Doo, né? Fantasma, né? Caramba, passou pela parede, fantasma. E aí ele chega e fala: não temas, não temas. E como é interessante, o ser humano tem essa fragilidade, o ser humano tem esse ponto fraco. Será que Deus vai tomar conta de mim amanhã? Será que os meus filhos serão homens e mulheres de bem? Será que os meus filhos vão se dar bem na vida? Será que eu terei trabalho amanhã? Será que o meu matrimônio será próspero? Será que eu posso confiar em Deus? Será que Deus vai tomar conta de mim? Não temas, seja forte, seja corajoso, porque Deus vai sim tomar conta de você. Mas nesse mesmo discurso, em que vem essa profecia para Josué, onde vem essa palavra de ânimo, aonde Deus encoraja Josué e diga: não tenha medo, eu estarei contigo, vem um recado junto. Além dessa exortação, vem um recado junto. Versículo 7 diz o seguinte: seja forte
e muito corajoso. E eu digo para você nessa manhã, diante da vida, diante dos desafios que o casamento reserva para você, diante dos desafios profissionais, diante dos desafios cotidianos da educação da sua prole, seja forte e corajoso, seja forte e corajosa, não desanime, não abaixe a cabeça, olha para frente, caminha e diga: Deus vem comigo, que Deus vai com você. Não desanima, não atraia sobre você a característica dos fracos, que Deus é forte, Deus está com você. Quantas vezes eu, na minha vida, fui tentado a desistir, diante dos monstros que me perseguiram, diante dos leões que eu tive que enfrentar na minha vida. Quantas vezes deu vontade de desistir? E um dos grandes traumas que eu trago na minha vida é o fato de a minha mãe, quando eu tinha 7 anos de idade, ela tinha 36 anos de idade, e eu tinha 7, e ela não deu conta, ela desistiu, ela não conseguiu ir adiante. Ela era separada, desquitada há muitos anos atrás, sofria um grande preconceito da família, que eram católicos muito fervorosos, numa cidade do interior. Ela desquitada, um preconceito muito grande. Ela saiu de casa com 4 filhos pequenos, e ela apanhou do meu pai, falou: para ficar aqui apanhando eu não fico. Foi embora, foi viver sozinha, mas não deu conta do rojão. E de repente, com seus 36 anos de idade, com seus 4 filhos, ela achou que a vida não valia a pena ser vivida, e ela desiste da caminhada, e ela se suicida. E ficamos ali, 4 meninos desamparados. E o nosso pai, que morava em outra cidade, muito longe, soube da notícia, resolve ir lá buscar esses meninos, num espasmo de lucidez. Meu pai não foi um excelente pai, mas foi uma péssima mãe. Então eu fui criado sem mãe, e por muitos e muitos anos a minha relação com o sexo oposto foi extremamente conturbada, porque eu projetava nas mulheres a culpa que eu imputava sobre a minha mãe. E para mim, mulher alguma prestava, mulher alguma era digna da minha confiança, mulher alguma era digna do meu amor ou da minha devoção. Mulher era um bicho traiçoeiro, como fruto de um relacionamento mal resolvido. Nós conversamos sobre isso no encontro de casais que teve na sexta-feira, de como que um relacionamento conjugal mal resolvido causa danos, às vezes, quase que irreparáveis nos filhos. E como todos nós aqui trazemos algum tipo de trauma da relação dos nossos pais, entre eles ou conosco, mas como que nós podemos minimizar isso? E uma das formas é termos um relacionamento, buscarmos com toda a força do mundo um relacionamento conjugal estável, porque esse relacionamento vai criar cidadãos estáveis, você vai entregar para o mundo filhos estáveis. Mas eu fui fruto de um relacionamento absolutamente instável, de uma mãe que não deu conta da vida, e eu fui um monstro por muitos anos, vivendo esse drama de sentir o abandono maternal em tenra idade. Mas Deus foi muito bom comigo, porque, como todos sabem, minha vida teve um revés terrível em várias áreas. E quando eu tinha 36 anos de idade, portanto há 8 anos atrás, eu estava no auge do meu desespero existencial. A vida perdeu para mim todo o sentido, ela não merecia ser vivida. E eu falava para Deus: Deus, para mim acabou. Eu falava igual Jesus Cristo: entrego a minha alma. E eu falava: Deus, se o Senhor me ama, me leva, eu não quero mais essa vida, não faz mais nenhum sentido, eu não quero mais.
a única coisa que fazia eu ter um pouquinho de força para querer continuar vivendo era o fato de eu ter 2 filhos. E eu falava assim: eu tenho 2 filhos, eu tenho que tomar conta deles, eu tenho que educá-los. Era a única coisa que fazia algum sentido. Não era por mim, era por outros. Mas às vezes eu acordava de manhã, quando os olhos abriam, eu falava: Deus, eu estou vendo que o Senhor não me ama mesmo, que se o Senhor me amasse, o Senhor teria atendido a minha oração. Eu não falei para o Senhor ontem à noite que eu não queria ter acordado, que eu não queria acordar mais, eu queria só dormir. E isso eu tinha 36 anos, e a vida perde todo o sentido. E Deus me permitiu, não sei porquê, não me lembro a circunstância, que por um acaso eu pego a certidão de óbito da minha mãe, olho e percebo que ela tinha 36 anos, a minha idade, quando ela também tinha desistido da existência dela. Eu falei: Deus, eu entendi o recado, eu entendi o recado, eu sou fruto dessa péssima decisão que ela tomou. Eu não quero mais repetir essa história, eu não quero repetir essa história. Agora eu estou entendendo que às vezes a vida realmente perde o sentido, e você não quer mais a vida vivida como a vida deve ser. E a minha oração muda. E eu me lembro claramente que eu acordava de manhã, abria os olhos e falava assim: Deus, me dá força para viver. Eu não tenho força, mas eu sei que o Senhor pode me dar força. É a única coisa que eu te peço: força para continuar vivo. Me dá força para viver, força para viver. Eu acordava, levantava, falava assim: Deus, eu quero força para viver. E se eu estou aqui, é porque Deus atendeu a minha oração, e Deus pode atender a sua oração. Talvez você não esteja passando um drama existencial tão contundente como o meu, mas eu tenho certeza que todos nós estamos envoltos de alegrias e de tristezas. Todos nós temos aquelas coisas para as quais nós olhamos e sorrimos, e temos aquelas para as quais nós olhamos e queremos delas fugir, sumir. E eu falava para o Pedro, meu filho, essa semana. O Pedro é um menino, como todos sabem aqui, menino brilhante, menino sensacional. Não é porque é meu filho, não. É claro que é porque é meu filho, né? A gente sempre acha que o nosso filho é melhor que todos. E graças a Deus que a gente acha assim, né? Mas o Pedro é um excelente filho, mas ele tem dificuldades na escola. Ele herdou isso do pai dele. E eu falo para ele: filho, não desista, não entregue, você consegue. Eu consegui. Sou menos inteligente que ele, eu tinha menos recursos do que ele, e eu achava que eu não ia dar conta. Eu olhava e falava assim: eu não vou dar conta disso aqui nunca, não consigo entender isso aqui é grande demais para o meu cérebro. Mas Deus, na sua muita misericórdia, naquele momento colocou pessoas para me ajudar. Então eu digo: filho, não desista. Esse é o desafio que Deus põe na sua vida hoje, e você vai conseguir. Lá na frente terão novos. Não desista dos novos desafios. E assim a gente constrói uma vida onde a gente pode mais adiante sentar com os filhos e contar as coisas boas que Deus fez, e mais adiante sentar com os netos e contar o quão maravilhosa a vida pode ser quando nós não desistimos da vida que Deus nos deu para ser vivida. Esteja aonde você está. Esteja onde você está, não fuja da sua existência, não fuja dos problemas que Deus está te presenteando nesse momento. A vida ficou mais difícil?
Meus parabéns, você passou de fase. Meus parabéns, Marco Monção. Você passou de fase. Deus falou, está jogando bem. Nesse nível do joguinho, está fácil. Próxima fase. Mas eu tenho algo para te dizer. Vai chegar um momento em que essa fase também vai estar fácil. Assim, tiro de letra aqui. Não tem monstrinho que me pegue mais. E vem uma nova fase. Assim como nós educamos os nossos filhos de acordo com a sua maturidade, a sua capacidade, Deus faz a mesma coisa conosco. E Josué, na sua crise existencial, um povo que era contado aos milhões, hoje sabemos que a contagem numérica naquela época não era como é hoje. Então suponhamos que o povo ele fosse mais ou menos em torno de 30 mil, 30 a 40 mil, o povo de Israel. E de repente cai nas costas de Josué, um jovem de 50 anos de idade. Josué, agora você que vai liderar esse povo. Mas não é só para atravessar o deserto não, agora é para brigar, guerrear, entrar na luta e tomar essa terra aí. Aí fala assim, eu quero fugir, eu quero voltar para o Egito, quero ficar no deserto, eu quero fugir da minha realidade. E Deus fala assim, seja forte, seja corajoso, não seja mariquinha, não fuja dos seus problemas conjugais, não fuja dos seus problemas financeiros, não fuja das suas responsabilidades paternais, não fuja, não tente se infantilizar, não tente ficar jogando videogame o dia inteiro, não tente fugir da realidade. Seja forte e corajoso, eu serei contigo. Eu serei contigo. Você não está sozinho, você não está sozinha. Deus tem para nós qualidade de vida. Mas a vida não se vive dentro de um buraco, de uma toca, escondido e fugindo. A vida se vive onde o sol está batendo. A vida se vive no campo, correndo atrás. E Deus dá uma dica para Josué. Deus dá uma dica. Josué, eu posso facilitar as coisas para você. Eu posso facilitar. Eu posso te contar um segredinho. O segredo do sucesso. Eu vou te contar o segredo do sucesso. No futuro, no ano 2000, vai ter um monte de palestrantes fazendo palestras sobre como obter sucesso. Gente vai ficar rica vendendo DVD sobre como obter sucesso. Pessoas vão construir cursos para obter sucesso. No ano 2000, muitas pessoas vão correr desesperadas atrás do sucesso. Mas agora, 2000 anos antes de Cristo, eu vou te contar um segredinho. O segredo do sucesso. Você quer, Josué? Eu vou te dar uma ajudazinha. Uma ajudazinha. O segredo do sucesso. E ele continua dizendo, versículo 7. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie desta lei em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde você for. Quer sucesso? Siga os ensinamentos de Deus. Siga os ensinamentos de Deus. Eu já falei para vocês que a palavra lei, ela foi mal traduzida. A palavra Torá, a palavra foi, aqui está escrito lei, no original está escrito Torá. A palavra Torá foi traduzida por lei, mas a melhor tradução hoje, os melhores tradutores sabem que a melhor tradução dessa palavra não é lei, é ensino. Então você não estará errado se ao invés de você disser a lei de Deus, você disser o ensino de Deus. E eu prefiro usar essa palavra ensino, porque a lei é o seguinte: quem não cumpre a lei, vai preso. Mas quem não cumpre o ensino, aprende de novo. Vamos lá, vamos repetir. Acho que você não entendeu. Volta para o banco, vamos lá, de novo. Até você entender. É diferente a relação do professor com o aluno do que com a autoridade, com quem descumpre a lei. E aqui ele fala: cumpra o meu ensino, siga o meu ensino e não se desvie do meu ensino em nada.
e você terá sucesso em qualquer lugar para onde você for. Esse é o grande segredo. E aí ele fala um pouco mais, ele não para aí, mas ele diz o seguinte: 1, não tenha medo e seja corajoso. 2, eu te dou o segredo do sucesso, que é você seguir os meus ensinos. E 3, no versículo 8, fale sempre do que está escrito neste livro, estude este livro dia e noite, e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Ele sabia que ele não ia dar conta de fazer tudo, mas se esforce. A gente não dá conta, mas a gente pode se esforçar para fazer o máximo possível, e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. 3, passe adiante. 1, não tenha medo. 2, siga os ensinos, isso é o segredo do sucesso. 3, passe adiante, não seja um egoísta com esses ensinos. Fez bem para você? Passe adiante, eu vejo aqui quantas pessoas têm sido abençoadas com a palavra de Deus nessa igreja, e eu vejo meu irmão Marcos, que não está aqui hoje, que era um homem que odiava crente, detestava o evangelho, achava isso uma palhaçada sem fim, achava que isso aqui era uma tenda cheia de palhaço dentro. Deus pega ele pelo pé, que Deus é assim, Deus gosta daquele, Deus pega ele pelo pé, o homem converte. E hoje, quando eu vejo o Marcos falando de Deus, eu falo assim: cara, Deus existe mesmo. Passando adiante essa mensagem, passe adiante, não guarda não, isso não é segredo, não é algo para você guardar em 7 chaves, não. Passe adiante. Diz aqui Josué: fale desse livro, fale das coisas que você tem aprendido. Tenha vergonha não. Essa semana, esse negócio de ser pastor às vezes nos persegue, né? Você não consegue mais manter a sua identidade secreta, né? Às vezes eu tento manter minha identidade secreta, mas é incrível. A gente tenta ali e tal, às vezes você não quer falar que é pastor, não por nada, às vezes até para não constranger a pessoa, porque você está num ambiente e você fala: pastor, as pessoas já mudam, desculpa, tal. Assim, não, pode continuar conversando, não vou morder, eu sou pastor, mas eu sou gente, eu sou limpinho, né? Sou limpinho e tal. Enfim, eu fui numa loja de músicas, eu contei isso lá no Encontro de Casais, fui para ver as músicas, né? Ele é uma loja especializada em CDs de rock importado, uma coisa muito específico, né? Só para quem é muito fã de rock, é tudo importado, tudo caro. Eu nunca tinha entrado lá, eu entrei só para ver, eu não fui comprar nada. E aí comecei a conversar com a vendedora, e eu não queria evangelizar a vendedora, eu só queria entrar na loja, mas parece que não tem jeito. Aí começa a conversar de rock, né? Aí dali a pouco estamos conversando da vida dela. Falei: cara, como é que pode em 5 minutos me contar na vida dela? Aí começa a contar da vida dela. Aí eu começo a testemunhar a Deus para ela, e ela é ateia, e eu, tá, tudo bem. Aí na saída eu falei assim: eu vou dar um texto para você ler. Aí abri o Café com Deus no computador dela, falei: lê esse texto aqui, e fui embora. Aí eu volto no outro dia, ela fala assim: Luciano, primeiro, eu não fazia a menor ideia que você é pastor, e eu não gosto desse povo, mas eu gostei de você. E segundo, eu estou navegando nesse site aqui há 24 horas, quanta coisa Deus está falando comigo, quanta coisa. Eu falei: que bom, né? Porque Deus é bom. Aí ela: não, mas Deus não existe. Aí a pessoa fica confusa, porque ela não quer abrir mão do ponto de vista dela também, ao mesmo tempo, e aí fica aquela confusão. Tá bom, deixa. Aonde Deus fecha com Josué, simplesmente fecha e faz um resumo, desse bate-papo, desse monólogo que ele teve com Josué. Ele resume dizendo: veja que interessante, versículo 9: lembre da minha ordem. Em outra
tradução deve estar assim: eu não te mandei. Ou numa mais antiga assim: não tu mandei eu, né? Na época dos nossos avós, não tu mandei eu. Numa outra assim: eu não te mandei. E numa linguagem de hoje: lembre da minha ordem. É uma ordem. Deus não te dá dando a opção. Deus está ordenando: seja forte, lembre da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado nem desanimada, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, o seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Em qualquer lugar para onde nós formos, nós não estaremos sozinhos, porque Deus não tem a opção, porque Ele mora dentro de você. Você é o templo do Espírito Santo. Ele está com você, e aonde quer que você vá, você vai arrastar esta bênção com você. Não te dei essa ordem? Seja forte, seja corajoso, eu estarei com você aonde quer que você vá. Portanto, andemos de cabeça erguida, não com a arrogância dos religiosos que acham que se bastam em suas próprias leis criadas por eles mesmos, mas com a cabeça erguida, na confiança de que você tem um Pai bondoso na sua retaguarda, que vai te amparar e vai te ajudar nas suas decisões, porque Ele estará com você nas suas decisões. Estarei com você aonde quer que você vá. Mas vá, fica parado não, porque assim como nós não conseguimos guiar um carro estacionado, Deus não consegue guiar uma vida estacionada, estagnada. Deus só guia vidas em movimento. Então vá, caminhe, e Deus te levará, e te abençoará, e te dará oportunidades. Vamos ficar de pé.